Bom dia, sétimo ano. Como vocês estão? Já fizeram a atividade que eu passei para vocês da semana passada sobre o verbete de Enciclopédia do Cão? Então, façam, certo? Que a gente vai logo, logo corrigir essa tarefa. Então, hoje a gente vai trabalhar um tema de gramática, certo? Que são os tipos de sujeito. Nós já estudamos o que é o sujeito e o que é o predicado. O sujeito, que é aquela parte essencial da oração, que é de quem a gente está falando, que geralmente ela vai concordar com o verbo que está lá no predicado, tá? Se o predicado tiver um verbo de ação, o sujeito é aquele que pratica a ação. Acredito que todo mundo lembra disso, porque a gente fez avaliação há poucos dias sobre esse tema. E a gente ainda vai dar mais uma revisada também sobre isso. Então, a gente tem alguns tipos de sujeito. A gente vai agora classificar os tipos de sujeito. Então, vocês vão abrir o livro na página 96, certo? Na página 96, é importante que, gente, vocês façam a atividade à medida que eu for explicando no vídeo, vão dando pausa, vão respondendo. Não deixem para responder só quando o vídeo termina, porque é por isso que surgem tantas dúvidas. Então, eu vou explicando cada questão e vocês vão respondendo. E aí, sim, no final, tem uma atividade que vocês vão fazer sozinhos, tá? Então, vocês vão fazendo ao longo do vídeo. Quando falar uma questão, vocês vão dando pausa, vão respondendo, depois despausa e continua ouvindo a explicação, porque fica mais fácil de vocês compreenderem o assunto dessa forma, certo? Então, aqui na página 97, certo? Corrigir aqui, porque eu tinha dito 96, né? Mas é 97, certo? Então, a gente vai começar analisando um trechinho de uma reportagem que faz uma comparação curiosa para explicar a formação da rocha sedimentar. Eu acho que vocês já estudaram isso na disciplina de ciências, né? As rochas sedimentares. Olha só, curioso, porém, é perceber que o processo que leva à formação de uma rocha sedimentar pode ser comparado às etapas que transformam ingredientes em um delicioso bolo. Vejamos, o trigo e o açúcar, por exemplo, podem ser considerados os sedimentos que foram depositados numa forma, a bacia sedimentar. O ovo e a manteiga usados, por sua vez, funcionam como um cimento. E logo após os ingredientes terem sido misturados, eles devem ser levados ao forno, onde ocorrerá um aumento da temperatura e da pressão por um determinado tempo, a diagênese, que resultará em um belo bolo, de maneira parecida à que ocorre com os sedimentos que originam as rochas sedimentares. Viu só como a natureza também tem as suas receitas? A diferença é que para se criar uma rocha sedimentar, né? Então, isso vai demorar muitos anos. Para fazer um bolo, você gasta aí 40 minutos, né? Para fazer. Então, mais uma vez observando que a gente trabalhando com gênero, com textos científicos, né, gente? Porque o nosso submestre agora, ele vai trabalhar mesmo com textos científicos. Você já conhecia o tipo de rocha citado no texto? Em caso afirmativo, conte aos colegas o que sabe, você vai escrever aí, como eu acredito que vocês já estudaram em ciências. Vou perguntar até a tia Cláudia, certo? Porque se alguém colocar aqui se não conhece, eu vou saber se ela explicou ou não esse assunto, viu? Com que objetivo o autor fez uma comparação entre a formação de uma rocha sedimentar e as etapas que transformam ingredientes em bolo? Então, vocês vão responder isso aí na letra B, certo? No segundo parágrafo, há duas frases que comparam elementos. Então, que faz uma comparação, certo? Então, na letra A, vocês vão dizer quais são essas duas frases. Colocar e escrever as duas frases. E classificar essas frases em verbais ou nominais. Então, classificar uma frase em verbal ou nominal é o quê? Se eu tiver uma frase com o verbo de ação, ela vai ser uma frase verbal, certo? Se eu tiver uma frase que não tem verbo, né? Não tem verbo nenhum, então vai ser uma frase nominal. Frase verbal é a mesma coisa que a gente conhece por oração, certo? Então, eu tenho uma frase que contém um verbo, vai ser uma frase verbal. Uma frase que não contém verbo é uma frase nominal, como, por exemplo, socorro. É uma frase nominal, porque não tem nenhum verbo, certo?
Então, vocês vão classificar. Depois, na letra B, vocês vão indicar o sujeito e o núcleo da oração. O ovo e a manteiga funcionam como cimento. Então, vocês pegam aí, nessa frase, o ovo e a manteiga funcionam como cimento, vão dizer quem é o sujeito e o núcleo do sujeito, tá? Então, lembrando que o núcleo é aquela palavra mais importante que tem no sujeito. Na terceira questão, diz que ainda no segundo parágrafo, que é esse parágrafo maiorzinho, há uma frase que expressa orientação, certo? Orientação é dizendo o que é que a gente deve fazer. Você tem que dizer qual é essa frase na letra A e se ela também é nominal ou verbal. Ou seja, se ela vai ter verbo ou não. Se ela tiver verbo, é verbal. Se ela não tiver verbo, é nominal. Depois, qual é o sujeito da oração? Os ingredientes devem ser levados ao forno. Vamos fazer quais são. Qual é o sujeito, né? Porque só vai ter um sujeito. E que se esse sujeito é formado por quantos núcleos? Então, você marca lá o núcleo ou os núcleos e diz quantos núcleos tem. Na quarta questão, tem outra oração. Viu só como a natureza também tem as suas receitas? É uma oração porque ela contém verbo, né? Inclusive, o verbo está destacado aí, que é o verbo viu. Considerando o contexto em que essa oração foi empregada, a quem se refere a ação da forma verbal destacada? Quem seria o sujeito do viu? Aí vocês vão dizer aí. E na B, vocês vão dizer como vocês chegaram a essa resposta, tá? Então, isso aí é pra gente dar uma relembrada em sujeito, os núcleos do sujeito. Para aí sim, agora, eu vou mostrar pra vocês cada um dos tipos de sujeito que podem existir numa oração. Então, gente, vocês vão colocar, certo? Esse subtítulo aqui agora. Sujeito simples e sujeito composto. São os dois primeiros tipos de sujeito que a gente vai estudar. Eles estão aí na página 98. Sempre vão organizando com esses subtítulos da maneira como eu estou orientando a vocês, certo? Então, olha só. A gente tem essas duas orações aqui, tá? A natureza também tem as suas receitas. E o trigo e o açúcar, por exemplo, podem ser considerados os sedimentos. E aí, vamos relembrar como é que a gente faz para identificar o sujeito? A gente viu que o sujeito nem sempre é o primeiro a aparecer na frase. Ele pode estar no meio, pode estar no final. Então, para que a gente não tenha nenhuma dúvida, para que a gente não erre na classificação, na hora de encontrar o sujeito, então a gente encontra o verbo e vê quem é que se refere ali àquele verbo. Então, ó, a natureza também tem as suas receitas. Então, o verbo é tem. Então, é só a gente perguntar para o verbo, quem é que tem? A natureza. Então, o nosso sujeito aqui é a natureza, certo? Aqui é o nosso sujeito. Vamos ver na outra aqui. O trigo e o açúcar, por exemplo, podem ser considerados os sedimentos. Então, onde é que eu estou o verbo aqui? Eu tenho aqui uma locução, certo? Ó, podem ser considerados. Quem pode ser considerado? Quem? O trigo e o açúcar. Então, aqui vai ser o nosso sujeito, tá bom? Então, sujeito a natureza e o sujeito o trigo e o açúcar. Na letra A, pergunta assim, que diferença há entre os sujeitos de cada oração? Então, você vai dizer qual a diferença entre esse e esse, tá bom? Observem aí que eles são bem diferentes. E o que é possível concluir acerca disso? Qual a conclusão que a gente tem? A partir do que vocês colocarem na letra A, tá bom? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos, sem ser esse aqui, da atividade, para que a gente possa chegar ao que é um sujeito simples e o que é um sujeito composto, tá bom? Então, olha só, pessoal. Nessa primeira oração, o ratinho era feliz. Eu tenho como verbo, né? Era. Quem era? O ratinho. Então, o meu sujeito aqui é o ratinho, tá? A cigarra e a formiga discutiram. Olha o verbo aqui. Discutiram. Quem discutiu? A cigarra e a formiga. Então, eu tenho aqui como sujeito a cigarra e a formiga. Então, vamos ver aqui a diferença. Ó, o ratinho. Eu tenho como núcleo aqui, ratinho. É isso? Que é a palavra mais importante. A cigarra e a formiga. Quem é o núcleo? Cigarra.
que é só cigarra, mas eu não tô falando da cigarra e da formiga, então tem que ser formiga também. Eu vou ter 2 núcleos. Então, olha, nesse sujeito aqui eu tenho um núcleo, nesse outro sujeito eu tenho 2 núcleos. Então, eles são diferentes, tá bom? Eles são diferentes. Quando o meu sujeito ele só tem um núcleo, ele é chamado de sujeito simples. Quando ele tem 2 núcleos ou mais, ele é chamado de sujeito composto. Tá vendo como é simples? Então, esses sujeitos aqui, eles sempre estão na frase, sempre estão lá escritos na frase, viu, gente? São o que a gente chama de sujeitos determinados, porque eles estão lá. A gente já consegue visualizar esses sujeitos na frase. Só o que a gente vai diferenciar? A gente vai saber se ele tem um núcleo ou 2 núcleos ou mais. Se ele só tiver um núcleo, ele é simples. Se ele tiver 2 núcleos ou mais, ele vai ser composto. E aí agora a gente vai ver aqueles sujeitos que eles não aparecem na frase, tá bom? Esses são os que aparecem. Agora a gente vai ver os que não aparecem na frase. Olha só, o primeiro sujeito que a gente vai ver, que é aquele sujeito que não aparece na frase, é o sujeito desinencial, tá? Antigamente, ele tinha o nome de sujeito oculto. Então, pode ser que alguns de vocês, em algumas aulas de reforço, escutem ainda esse nome sujeito oculto, tá? Mas é uma denominação que não se utiliza mais, tá certo? Hoje é sujeito desinencial. Por que ele é desinencial? Porque ele não tem nada de oculto. Ele tá ali, a gente consegue perceber ele facilmente através da desinência do verbo. Então, por isso que ele recebe esse nome de desinencial. Então, vamos ver aqui, ó. Gosto de sorvete. O verbo é gosto, não é isso? Gosto. Quem é que gosta? Não é o sorvete, tá? Porque eu gosto de sorvete. Quem gosta é eu, tá vendo? Ele não aparece aqui, mas por causa da desinência do verbo, eu sei que se trata do pronome eu. Olha só essa. Estamos felizes hoje. O verbo aqui é estamos. Quem é que estamos? Quem? Nós, né? Não está escrito aqui na frase, mas nós deduzimos quem é esse sujeito por causa da desinência do verbo, certo? Então, ele não é oculto. Na verdade, ele está ali. Só que ele não foi escrito ou falado apenas por uma questão de evitar, às vezes, a repetição, para tornar o texto mais resumido, mais conciso, certo? Então, não se preocupem com isso. O importante é que, pelo verbo, a gente consegue definir quem é esse sujeito, o nosso sujeito desinencial, certo? Então, continuando, vocês colocam esse subtítulo aqui, no caderno de vocês, página 98, e vamos responder mais uma questão. Parágrafo retirado daqui da página anterior, que é aquela página das rochas sedimentares. Continua, né? Tem até uma imagem aqui muito bonita, por sinal, de uma dessas rochas. É um penhasco. Então, a gente tem um verbo, uma frase, né? Na verdade, é uma frase que só contém um verbo, que é, vou colocar aqui no quadro, que é vejamos, tá? Vejamos. É uma frase porque ela já conclui aqui, inicia, né, com a inicial maiúscula, é uma oração que já tem o verbo, né? Então, aparece só o verbo, só o predicado. A gente não sabe aí quem é esse sujeito, porque ele não está aí. Então, olha só. Em que modo a forma verbal destacada está? Quando eles vejamos, está no indicativo, está no subjuntivo ou está no imperativo, tá? Vocês vão dizer isso aí na letra A. Em sua opinião, por que ela foi empregada nesse modo? E aí a gente tem que lembrar os sentidos dos modos, por isso que a gente revisou isso ainda esse ano, né? O indicativo que vai expressar uma certeza, o subjuntivo que vai expressar uma hipótese, uma dúvida, e o imperativo que vai indicar uma orientação, um conselho ou uma ordem, certo? Vocês vão explicar por quê. Aí pergunto na letra C, quem é o sujeito dessa forma verbal? Quem é o sujeito de vejamos? Vocês vão colocar aí. E como você identificou essa informação? Porque o sujeito não está aqui escrito, mas a gente pode deduzir de alguma forma e vocês vão dizer isso aí. Na letra D diz assim, o que o emprego dessa forma verbal confere ao texto?
Então, dentro desse texto aqui, eu dizer, vejamos, o que isso vai trazer de sentido dentro do texto? Qual a intenção da pessoa que escreveu esse texto, de no meio aqui do parágrafo ele dizer, vejamos. E aí ele vai trazer esse exemplo. Por quê que ele colocou esse vejamos? Tá bom? Então, só para fechar aqui, o sujeito desinencial, ele não aparece na oração, certo? Mas nós podemos deduzir quem ele é através da desinência do verbo, certo? Então, por isso que ele não é oculto. Ele está aqui na desinência do verbo, só é a gente prestar atenção que nós saberemos dizer quem ele é. Então, vamos ver agora o nosso próximo tipo de sujeito. Bom, o nosso próximo sujeito é o sujeito indeterminado. Ele também não aparece na oração. Só que a diferença é que esse sujeito a gente não consegue determinar quem ele é pela desinência. A gente não consegue dizer exatamente quem ele é como no sujeito desinencial, certo? Então, ele é chamado de indeterminado. Ele existe, sim. Existe alguém que pratica aquela ação, mas nós não sabemos determinar quem essa pessoa é, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Na página 99, vocês colocam esse subtítulo, sujeito indeterminado, página 99, e diz assim: acredita-se que os cães vivem com os seres humanos desde a era pré-histórica. No Egito, os cães eram sagrados, em Roma eles eram usados para a guarda, e na China, os pequenos cães ficavam nas mangas das roupas. A gente viu no texto que a gente leu semana passada, tá? Então, eu só peguei esse pedacinho aqui, mas vamos analisar aqui como um todo. Quais são as formas verbais presentes nesse trecho? Então, vocês vão copiar aí todos os verbos que aparecerem nesse trechinho, certo? Quais são os sujeitos dessas formas verbais? Vocês vão dizer quem é o sujeito de cada um, tá? Na letra C, o que é possível concluir a respeito da identificação do sujeito dessas formas verbais? Você vai dizer, logicamente, se vai ser possível você identificar o sujeito de todas as formas. Por quê? Quando eu estou falando de sujeito indeterminado, a gente sabe que tem um sujeito, mas a gente não consegue identificar quem é esse sujeito. E é por isso que eu vou dar esse exemplo aqui. Olha, no comecinho ele diz assim, ó. Acredita-se que os cães vivem com os seres humanos desde a era pré-histórica e tal. Então, quando eu digo assim, aqui, acredita-se, e a gente não perguntar o verbo, quem acredita que os cães vivem com... Aí a gente não sabe determinar quem é. É como se fosse uma informação assim, de uma forma geral, que fosse assim, todo mundo acredita, mas a gente não sabe quem foi que disse isso. Da mesma forma, se eu colocasse assim, acreditam que os cães, a gente não sabe identificar quem é que acredita, certo? Então, isso é sujeito indeterminado. As formas de sujeito indeterminado são duas, tá, gente? Ele vai aparecer na terceira pessoa do plural, certo? Que é essa aqui, ó, tá bom? Então, o sujeito não aparece e o verbo está na terceira pessoa do plural. Esse sujeito é indeterminado. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu chego pra vocês e digo, olha, me contaram uma coisa. Me contaram uma coisa. Aí, quando eu digo me contaram, eu estou indeterminando, porque eu não quero dizer quem foi que me contou. Eu já estou indeterminando ali esse sujeito. Ah, me contaram uma coisa de você. Quem contou? Ah, não, me contaram. Alguém contou, mas quem? Ninguém determina exatamente quem foi, tá bom? Então, aqui eu tenho uma terceira pessoa do plural. Também pode ser da forma como aparece aqui no texto, na terceira pessoa do singular, mais essa partículazinha aqui, se, que é o que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Então, são essas duas formas que podem aparecer, tá bom? O sujeito indeterminado. A primeira é essa aqui, tá? Que é terceira pessoa do singular, mais o pronome se, que é uma partícula de indeterminação do sujeito, tá bom? Ou pode estar nessa forma aqui, que é
terceira pessoa do plural. Então, na terceira pessoa do plural, ele não tem o se, tá bom? Ele só vai ter o se for na terceira pessoa do singular. Nesses dois casos, eu estou falando de sujeito indeterminado, tá bom? E aí, a gente vai para a nossa próxima parte, a última parte de hoje. Bom, e aí, pessoal, pode ser que aconteça de aparecer uma oração que não tenha sujeito, tá? Então, a gente viu os 4 tipos de sujeito, não é isso? Sujeito simples, composto, indeterminado e o sujeito desinencial. Mas pode ser que você se depare com uma oração que não tem sujeito. A gente vai ver daqui a pouquinho quais são os momentos em que não vai ter sujeito na oração. Que aí fica mais fácil da gente identificar, tá? Então, quer dizer o quê? O sujeito, apesar de ele ser um termo essencial da oração, tá? Ele não é mais essencial que o predicado. A parte mais importante mesmo é o predicado, que é a parte que contém o verbo. E por isso que é uma oração, né? Só é uma oração porque tem verbo, né? Então, vamos ver aqui essa questão que tem na página 99. Vocês vão colocar aí oração sem sujeito, página 99. E aí, quando eu explicar essa questão, a gente vai ver quais são os momentos em que a oração não tem sujeito. Aqui a gente diz: acredita-se que pode haver dezenas de espécies de cães que ainda não conhecemos. Então, está destacado aqui essa locução verbal, pode haver. Indique o verbo auxiliar e o verbo principal na locução verbal em destaque. A gente estudou locução verbal faz pouquinho tempo. E aí, eu espero que vocês saibam qual é o verbo principal e qual é o verbo auxiliar nessa locução verbal. É possível identificar o sujeito da locução destacada? É possível dizer aqui quem é que pode haver? Sim ou não, você vai explicar por quê. Em relação à flexão, em que pessoa e número essa locução verbal foi empregada? Então, observem, sempre quando a gente for olhar a flexão, a gente olha esse verbinho aqui, que eu não vou dizer se é o auxiliar ou se é o principal, né? Porque vocês vão responder. Então, vocês vão dizer em que pessoa, tá? Está. Se está na primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural, tá bom? Então, aí a gente chega, eu vou explicar para vocês essa questão da oração sem sujeito. Como é que ela vai aparecer? Eu vou colocar aqui no quadro de uma forma resumida. Olha, eu fiz mais ou menos aqui um esquema, tá bom? De quando a gente vai ter oração sem sujeito. Então, toda vez que a gente tiver oração sem sujeito, a gente vai estar trabalhando com o que a gente chama de verbos impessoais. Como assim verbos impessoais? São verbos que não têm pessoas, né? In significa não, então eles não têm uma pessoa que pratica aquela ação do verbo, tá bom, gente? E por isso, como não tem uma pessoa, ele sempre vai aparecer na terceira pessoa do singular, certo? Então, a gente não vai ter, na oração sem sujeito, o verbo na primeira pessoa, o verbo na terceira pessoa do plural, na segunda pessoa, não vai ter. Somente eles vão aparecer, certo? Na terceira pessoa do singular, tá bom? Somente, não existe outra forma. Então, vamos ver aqui. Então, a gente tem 4 tipos de verbos aqui, tá? Primeiro, o verbo haver. O verbo haver, quando ele tem o sentido de existir, quando eu digo, por exemplo, há 5 livros na minha mesa. Então, eu quero dizer que existem 5 livros na minha mesa. Então, quando eu tenho o verbo haver com esse sentido de existir, então essa oração é sem sujeito. O verbo haver vai sempre ficar na terceira pessoa do singular, tá bom? Quando eu uso o tempo passado, há 20 anos lhe conheço. Então, 20 anos que eu já conheço essa pessoa. Então, o verbo também, ele é impessoal, por isso ele fica no singular. Independente de quantos anos faz que eu conheço essa pessoa, tá bom? Se é 1 ano, se é 20 anos, se é 80 anos. Então, sempre vai ser há, tá bom? Há 80 anos moro em Sumé, tá bom? Então, ele vai ser uma oração sem sujeito.
Outra forma aqui são os fenômenos da natureza. Então, os verbos de fenômeno da natureza, como chover, nevar, trovejar, ventar. Então, são verbos que não têm sujeito, porque não tem uma pessoa que pratique essa ação. Elas acontecem, tá bom? Então, por exemplo, choveu em Sumé, tá bom? Fica lá a terceira pessoa, singular. Não tem sujeito nessa oração, tá bom? Outra aqui é o verbo fazer. O verbo fazer não é toda vez que vai ser o verbo fazer, não. É só quando ele indicar tempo, passado ou futuro. Por exemplo, faz 3 anos que estou querendo falar com você. Certo? Faz 3 anos. Ele é terceira pessoa do singular, tá bom? Independente de quantos anos seja, viu, gente? Então, a gente vai colocar, esse verbo, ele vai ser um verbo impessoal, não tem sujeito, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Sim, quando o verbo fazer vai indicar um fenômeno da natureza. Quando eu digo assim, faz muito frio na região sul. Faz muito frio. Então, faz muito frio, quem é o sujeito? Não tem sujeito, só estou dizendo que faz muito frio. Porque eu estou me referindo a um fenômeno da natureza, tá bom? O verbo ser. O verbo ser, quando ele está em expressões de tempo. Quando eu digo, por exemplo, aqui tem um exemplo. É verão no Brasil. Tá? Já é julho. Então, não tem sujeito. São expressões de tempo, tá bom? Então, são orações sem sujeito, ok? Então, vocês vão pular uma linha. Quem quiser colocar esse esquema no caderno, coloca. A gente tem aqui no livro de vocês um quadro, tá bom? Um quadro com essas informações. Vocês pulam uma linha, coloquem o título aí, atividades, e respondam a essas 3 questões que estão na página 100 e na página 101. Ele é pequenininho, o exercício, certo? Que vocês vão fazer. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, e durante as nossas aulas online também a gente vai fazendo correção e tirando essas dúvidas com vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.